A gente interage com IAs que escrevem textos super-humanos quase todo dia. Mas sabe qual é o segredo? O modelo não tem a menor ideia do que ele vai dizer em seguida. Sério, nem a frase completa, nem mesmo a próxima palavra. E isso nos leva à pergunta central, né? Como é que é possível gerar respostas tão complexas, tão coerentes, sem ter nenhum plano, nenhuma previsão? Parece mágica, mas a resposta não tem nada de mágico, é pura mecânica. E essa citação aqui resume perfeitamente o paradoxo. Cada pedacinho da resposta é, no fundo, um palpite estatístico. Ele é escolhido de um universo de possibilidades. Não existe um roteiro, só um processo que se repete, e se repete, e se repete. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A resposta para esse mistério todo está num processo bem claro, de 5 passos. A gente vai passar por cada um deles para entender exatamente como o texto aparece na tela desde o momento em que se aperta enviar. Bom, tudo começa com a IA precisando entender a nossa pergunta. Antes de conseguir responder qualquer coisa, ela precisa transformar as nossas palavras em algo que uma máquina consiga de fato processar. O primeiro passo chama tokenização. É que a IA não lê palavras inteiras como a gente. Em vez disso, ela quebra o texto em pedacinhos, que são chamados de tokens. Isso é como um pré-processamento, sabe? Acontece antes mesmo da rede neural entrar em jogo. Agora, olha que interessante como isso funciona. Palavras que a gente usa toda hora, tipo o, geralmente viram um token só. Mas palavras mais longas ou mais raras, como indistinguível, são quebradas em partes menores. Isso deixa o processo todo bem mais eficiente. Depois que cada token ganha um número de identidade, ele é convertido num embedding. Pensa nisso como um vetor, uma lista gigante de números que funciona como se fosse uma coordenada num espaço de significado. É aqui que a mágica matemática começa a acontecer de verdade. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o poder desses vetores. Esse exemplo é clássico e mostra como o modelo aprende relações super complexas, como gênero, só analisando padrões em uma quantidade absurda de texto. Ninguém ensinou para ele o que é um rei ou uma rainha. Ele descobriu essa relação sozinho. Ok, com os tokens já transformados nesses vetores cheios de significado, eles entram no coração do modelo, a arquitetura Transformer. E aqui dentro tem um mecanismo que é a verdadeira estrela do show. Esse mecanismo se chama atenção. E a melhor analogia para entender isso é pensar num operador de holofote num show. Durante o solo de guitarra, o holofote foca no guitarrista. Na hora do vocal, ele muda para o cantor. A atenção faz exatamente isso, só que com palavras. Vamos ver um exemplo prático. Na frase, o gato sentou no tapete porque ele estava cansado, a palavra ele se refere a quem? Ao gato, óbvio. O mecanismo de atenção dá um peso muito maior para a palavra gato na hora de processar ele e praticamente ignora tapete, mesmo que tapete esteja mais perto. Ele aprendeu esse padrão vendo milhões de exemplos. E esse processo não acontece uma vez só. Um modelo como o GPT-3 tem 96 dessas camadas, uma empilhada na outra. Cada camada vai refinando a compreensão, construindo um entendimento cada vez mais abstrato e contextualizado de todo o texto que foi inserido. Depois de todo esse processamento de contexto, o modelo está finalmente pronto para prever o que vem a seguir, mas ele não escolhe uma palavra. Na verdade, ele cria um universo inteiro de possibilidades. A camada final do modelo gera uma pontuação para cada um dos mais de 100 mil tokens que ele conhece. E essas pontuações são convertidas em probabilidades. Então, para a frase, a melhor coisa sobre a IA é: o modelo não decide o que vai dizer. Ele apresenta uma lista de probabilidades para todas as opções possíveis. Certo. Agora a gente tem as probabilidades. A etapa final é selecionar um único token. E o mais importante, repetir o processo todo de novo e de novo para gerar a resposta completa. É aqui que entra o nosso controle sobre a criatividade do modelo, usando um parâmetro chamado temperatura. Com uma temperatura baixa, as escolhas são mais seguras, mais previsíveis, favorecendo as palavras mais prováveis. Já com uma temperatura alta, a aleatoriedade aumenta e ele pode escolher tokens menos óbvios. E isso tem aplicações muito práticas. Para tarefas que precisam de precisão, como escrever código, se usa uma temperatura baixa. Já para uma escrita mais criativa, uma temperatura mais alta pode gerar resultados bem mais interessantes e até inesperados. Assim que um token é selecionado, o ciclo se completa. Esse novo token é adicionado no final do texto de entrada e o processo todo de 5 passos, tokenização, embedding, transformer, probabilidades e amostragem, recomeça do zero para gerar o próximo token. E este slide mostra perfeitamente o loop em ação. A resposta é construída peça por peça, um token de cada vez.
É exatamente por isso que a IA não sabe o que vai dizer lá na frente. A 50ª palavra ainda não foi nem pensada quando a 10ª palavra está sendo gerada. Ao entender esse processo, fica bem claro que não se trata de mágica, e sim de um mecanismo muito complexo e engenhoso. E essa compreensão nos dá insights valiosos sobre como usar essas ferramentas de um jeito muito mais eficaz. Vamos resumir tudo em 3 conclusões cruciais. Primeiro, quando uma IA alucina, ela não está mentindo de propósito. Ela só está seguindo o treinamento para gerar o texto mais provável, que parece uma resposta confiante, mesmo que não seja verdade. Segundo, a tal criatividade do modelo não é mágica. É a nossa interpretação da aleatoriedade que a gente controla com a temperatura. E terceiro, os famosos limites de contexto, eles existem porque o mecanismo de atenção fica exponencialmente mais caro, computacionalmente falando, a cada novo token. Não é uma limitação arbitrária, é uma realidade da engenharia por trás do sistema. Então, da próxima vez que usar uma IA, observe o que está acontecendo por baixo dos panos. Tokens virando vetores, a atenção conectando o contexto, probabilidades sendo calculadas e uma seleção sendo feita, tudo num loop que não para. Entender o mecanismo nos torna melhores construtores e usuários. A questão que fica é como esse conhecimento vai moldar nossas futuras interações com essa tecnologia? Obrigado por assistir, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Rota DevOps para acompanhar conteúdos que irão impulsionar sua carreira.